Você sabe qual que é a diferença de um programador front-end para um programador back-end? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar melhor aí quais que são as diferenças entre cada uma dessas áreas da programação aqui que a gente muito ouve falar. Então se você não me conhece, eu sou Dalton Peixoto aqui do canal do Programador Aventureiro, um canal aqui que a gente fala sobre programação e tecnologia. Então começando aqui sobre o programador front-end, né? Ele seria o cara, né, que cuida da parte visual do site, da aplicação. Então ele cuida toda a parte visual dos elementos, da disposição dos elementos da tela. Então, se a gente for pensar num site, desde onde é que fica a barra de menu, onde é que ficam os botões ali daquele site para poder fazer um clique para alguma outra página, como é que é toda aquela parte de experiência de usuário, né, e a integração do usuário com a sua aplicação. Então, o desenvolvedor front-end está muito focado ali na parte de user experience, né, de disposição das informações. Ele também é responsável por garantir a manutenção do site em diversos tipos de telas, de tamanhos, de resoluções, de dispositivos. Então, por exemplo, a gente está falando de um site que roda num computador, então ele tem os elementos dispostos em uma posição da tela. Se a gente estiver falando de um tablet, de um celular, eles vão ficar mais achatados, então o site tem que se adequar a isso, que a gente chama de responsividade. Então esse tipo de coisa é tudo responsabilidade do desenvolvedor front-end ali de cuidar. Então falando das ferramentas e linguagens que o programador front-end mais utiliza no seu dia a dia seria o HTML, que seria toda a estrutura ali da página, o CSS, que seriam as folhas de estilo, né, as cores do site ali, e o JavaScript, né, que seria a linguagem client-side, né, que a gente utiliza para poder fazer a validação dos dados de algum formulário, para poder fazer a interação de alguns elementos ali na página. Então seria a linguagem que é rodada do lado do cliente. Por isso que a gente fala que o front-end ele é client-side, ele roda do lado do cliente, ou seja, se a gente está falando de um site, então a gente tem lá o Google Chrome, que está instalado na máquina da pessoa, e ele vai, toda a parte de execução client-side, executada pelo navegador ali na máquina do usuário. Quando a gente fala da programação back-end, então a gente está falando mais da parte por trás dos panos, né, do funcionamento da aplicação. Então, back-end ele é principalmente responsável por fazer a conexão com o banco de dados e transferir as informações, né, entre o banco de dados e a parte visual, né, a parte do front-end, ele enviar os dados da aplicação para o front-end e utilizar, fazer validação de informações. Então, se a gente está falando de um site em que eu tenho uma área logada, então o usuário vai precisar digitar lá no front, né, o e-mail e a senha, e aí ele vai, quando a gente clica lá no botão de enviar, né, o que o front-end faz é enviar essa requisição com esses dados lá para o back-end, para que aí sim o back-end valide a informação, trate os dados, verifique se o usuário de fato tem acesso àquela informação, então ele vai ver lá no banco de dados qual que é o e-mail do usuário que está tentando acessar, versus qual que é a senha que eu tenho que cadastrar no banco de dados, ver se dá match, né, se o usuário digitou a senha correta, e aí sim ele permite o acesso, né, àquela área logada, né, o que o usuário se autentique de fato, ou então vai negar, né, aquela entrada, né, para o front-end lá exibir uma mensagem de erro, de que o usuário não está autenticado, ou de que a senha digitada está errada. Então, toda essa parte de validação de informação, de dados, do formulário, toda a regra de negócio fica no back-end, e normalmente um programador back-end também é um cara que mexe com o banco de dados, porque tem uma interação muito grande entre o back-end e o banco de dados, né, para poder fazer essa troca de informações aí para o front. Então, normalmente um programador back-end, além da parte do back-end, das linguagens que ele conhece, ele também conhece bastante de SQL, né, que é para fazer manipulações no banco de dados. Então, falando do back aí, as tecnologias que mais são utilizadas ali para o desenvolvedor back-end é o PHP, quando a gente está falando de sites, ou Python, ou Java, né? São as linguagens mais comuns aí para se trabalhar com back-end. Já no front-end, a linguagem mais comum é o JavaScript mesmo, e tem os outros elementos, que é o HTML e o CSS também, que é utilizado para poder fazer toda a parte de estruturação e visual do site. E aí, se você já me perguntando, e se eu quiser trabalhar entre as duas áreas, né? Eu quiser tanto mexer na parte do back-end, né, ali por trás dos panos de como funcionam todas as regras de negócio, a interação com o banco de dados para o meu site, quanto com o front-end, que é a parte visual, a parte de interação com o usuário. Então, isso a gente chama, né, de um programador full stack. Então, o programador full stack nada mais é que o cara que consegue transitar entre todas as áreas ali, tanto a área do front, quanto a área do back, a área do banco de dados. Então, é o cara que consegue desenvolver de ponta a ponta uma aplicação. Então isso a gente chama de programador full stack. E aí, o que você achou desse vídeo? Já curte aqui embaixo, se inscreva no canal, comenta aí se você já conhecia, né, quais eram as linguagens de programação utilizadas mais no front, mais no back, se você sabia o que era um programador full stack, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e o que mais que você gostaria de ver aqui no canal.
Então é isso, né? Se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito para poder continuar recebendo mais conteúdo como esse aqui do canal do Programador Aventureiro, onde a gente fala bastante sobre programação, sobre tecnologia no geral, e vai poder aprender muito mais sobre essa área aqui. Muito obrigado e até a próxima.